Então, bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou atualmente vice-presidente da BTO e coordenador de programas de transplantes da Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E hoje a gente está marcando esse evento para o lançamento do RBT anual. Hoje nós contamos aqui com a presença do nosso presidente da BTO, professor Dr. José Willis Garcia, de Fortaleza, no Ceará, professor Walter Duro Garcia, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da Santa Casa, professor José Medina Pestana, do Hospital do Rim, da Unifesp, em São Paulo, e contamos aqui hoje com dois representantes do Ministério da Saúde, a Patrícia Freire, atualmente junto ao DAET, ajudando a coordenar com o Leonardo dos Santos o Sistema Nacional de Transplante. Então, é uma alegria e eu convido o Dr. Walter Duro a fazer aqui, antes eu convido o Dr. Willis Garcia para fazer a nossa introdução para a apresentação da RBT anual. Obrigado, Dr. Willis. Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, nós queremos expressar a nossa solidariedade aos milhares de famílias que perderam entes queridos pela Covid-19. Estamos novamente em um momento muito difícil, mas com a união de todos e a vacinação que se aproxima, voltaremos em breve à vida normal. O Brasil, como sabemos, tem um programa robusto de transplantes, um programa ético, transparente, com justiça social, e mais de 90% dos transplantes financiados pelo Sistema Único de Saúde. O Registro Brasileiro de Transplantes, o RBT, da BTO, ano 2020, apresentado nesse evento, mostra para a sociedade todos os tipos de transplantes de órgãos e tecidos realizados em todas as cidades, em todos os estados do país. 2020, como sabemos, foi um ano atípico, com redução das doações e dos transplantes, como aconteceu na maioria dos países do mundo. No entanto, como será aqui apresentado pelo nosso editor, o Dr. Walter Duro Garcia, graças aos esforços das centrais estaduais, aqui um agradecimento especial da BTO, às centrais estaduais de transplantes, aos serviços de transplantes, aos hospitais transplantadores, ao Sistema Nacional de Transplantes, em parceria com a BTO, aqui representado pela Patrícia e pelo Leonardo. Essa parceria foi essencial para que durante todo o ano de 2020 nós fizéssemos reuniões, lives, mostrando a importância da manutenção dos transplantes de órgãos no país e como poderíamos realizá-los com segurança, discutindo experiências dos principais centros do país. Nós acreditamos que isso é um dos motivos principais para que a redução na taxa de doação dos transplantes no Brasil fosse até menor do que vários países europeus. Em 2021, nós continuaremos unidos em prol da atividade transplantadora, essencial para mais de 43 mil pacientes que estão nas nossas filas de espera. Essa é a nossa perspectiva de continuar a atividade, lutando para que nós consigamos manter os transplantes no nosso país. E agora, eu acho que eu passo a palavra agora para o Walter, Duro Garcia, que é o editor do RBT, que ele vai mostrar alguns dados referentes ao ano de 2020. Por favor, Walter. Está sendo compartilhada a tela? Sim. Ótimo. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de apresentar os dados do RBT 2020. Já foi comentado, mas eu gostaria de salientar que a gente realmente consegue manter isso graças à cooperação das centrais estaduais, que são muito importantes em nos fornecer as informações, as equipes de transplantes de todo o país, de todos os órgãos e tecidos, e essa parceria com o Sistema Nacional de Transplantes, que é muito importante. É interessante que, esse ano de 2020, nós fechamos 25 anos do RBT. O RBT começou em 1995, formalmente organizado pela BTO. Nós temos dados dos transplantes desde o primeiro transplante, em 1964, mas o registro formal da BTO inicia em 1995 e é aprimorado a partir de 1997.
Bota, coloca no modo apresentação, que não está no modo apresentação. Perfeito. Isso. Nossas perspectivas como sociedade, não como sociedade de transplante, mas como sociedade civil, em relação aos transplantes, é aumentar o seu número de doadores de transplantes, conhecer e melhorar os resultados dos transplantes, justiça no ingresso em lista e na alocação dos órgãos e tecidos, prevenir qualquer forma de transplante ilegal ou antiético, proteger os doadores vivos e diminuir as desigualdades entre as regiões e estados. Isso é com o que a gente trabalha. O ano passado, nós fechamos o ano, vocês estão vendo aqui, o número de transplantes que a gente fez o ano passado, em relação à nossa necessidade de córnea, rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas. Nós fizemos 79% dos transplantes de córnea que a gente precisava, 43% de rim, 36% de fígado, 23% dos transplantes que a gente precisava de coração, 6% de pulmão e 20% de pâncreas. E aqui vocês podem observar nesses gráficos, até 2019, a evolução da doação e do transplante no Brasil. Nós crescemos, nesses 20 anos, 3,5 vezes o número de doadores. Crescemos 4,2 vezes o número de transplante renal com doador falecido, crescemos um pouco mais do transplante hepático com doador falecido, crescemos no transplante de coração também em torno de 3, e um crescimento um pouco menor no transplante de pulmão. Mas houve um crescimento geral nesses últimos 20 anos nas atividades de doação e transplante no Brasil. Não crescemos no transplante de pâncreas, que se estabilizou, e no transplante de rim com doador vivo, que já nos últimos 15 a 20 anos vem caindo por uma série de motivos que podem ser discutidos. O que é importante e que é um pouco triste é que esse crescimento ele não é uniforme no Brasil. Nós temos, vocês observem as várias regiões, nós temos regiões do Brasil, como a Sul, com 36 doadores, que seria assim, um pouco abaixo da Espanha em morte encefálica, que a Espanha tem muito outro tipo de doadores, até a região norte com 3,7, sinal significando que eu tenho 10 vezes mais doadores na região sul que na região norte. O dobro de doadores que a região nordeste, que a região sudeste, que a centro-oeste, 3 vezes que a centro-oeste. Então, há uma disparidade na doação que é menor no transplante, mas ela existe ainda, como vocês podem observar nesses dados. Então, hoje, lamentavelmente, com igual legislação e financiamento, ainda nós não temos uma equidade nos transplantes. Isso significa que se eu moro em Manaus, eu tenho uma chance muito menor de fazer um transplante se eu moro em Fortaleza, por exemplo. E estamos evoluindo com esses transplantes, tentando melhorar todas as tarefas quando tivemos esta pandemia do coronavírus a partir de março do ano passado. No editorial do primeiro trimestre, nós colocamos que era um ano em que uma pandemia mudou o mundo. Milhares de mortes, problemas com a economia, desemprego, e também isso deveria afetar os transplantes e a doação. E o que nós observamos que no primeiro trimestre não houve um efeito importante, porque começou em março, e naqueles 20, 30 dias de março, que começou a pandemia, nós que tínhamos 18 doadores por milhão em 2019, no primeiro trimestre fomos a 18,4. Então, nós tivemos um aumento na taxa de doadores no primeiro trimestre do ano passado, o que nos dava uma perspectiva de que a gente chegaria a 22, que seria o nosso objetivo. Aqui em azul, vocês veem o que a gente obteve desde 2015, e em vermelho o nosso objetivo. Nós tínhamos o objetivo de chegar a 22, mas estávamos planejando chegar a 20, 21, para chegar a 23, 24 nesse ano de 2021. Então, não houve uma importância muito grande, um impacto grande da Covid no primeiro trimestre, na doação e no transplante. Eu vou ver se eu consigo tirar isso. Tá. Então, os dados desse primeiro trimestre mostraram que fomos bem. Já no semestre, começou a aparecer alguma situação diferente.
o pico de transmissão, que não foi uniforme no Brasil, começou a passar para as regiões sudeste, depois para a região sul e centro-oeste. E isto nos levou a que houvesse já alguma alteração na taxa de doação e transplante. Vocês observem, então, no primeiro semestre de 2020, comparado com o primeiro semestre de 2019, houve uma queda de 8% na doação, uma queda no transplante de rim de 11% com doador falecido, de 58% com doador vivo. O fígado com doador falecido caiu muito pouco, 5%, já com doador vivo caiu um pouco mais. O coração teve uma queda maior, quase 50%, como o pulmão, o pâncreas e as córneas. E isto não foi uniforme. Se vocês observarem nas regiões do Brasil, aqui a queda do Brasil, e na região sul, por exemplo, nós temos uma queda de doadores de 2% só no primeiro semestre, contra 84% na região norte, 69% no nordeste. A queda no transplante renal da região sul foi muito menor que na região sudeste, 15% contra 42%, e vocês vão ver que mais adiante isso se inverte. E interessante que a única região que teve um aumento foi a região centro-oeste, que aumentou o transplante cardíaco com 33%. É um número muito pequeno, então qualquer aumento impacta. Mas, então, o transplante de coração na região centro-oeste aumentou. Aqui vocês veem, então, no ano, nós tivemos uma queda no transplante renal, importante, vamos detalhar, uma queda menor no fígado, uma queda também pequena no coração e pâncreas e uma queda um pouco maior no pulmão. Aqui vocês observam, então, o transplante de rim. Havia um acréscimo muito importante no transplante com doador falecido, que estava se mantendo. E neste ano de 2020, pela primeira vez, a gente teve uma queda no transplante com doador. O transplante renal com doador vivo, nas suas várias modalidades, já vinha caindo e caiu muito mais, porque até muitos lugares ele foi suspenso para a proteção do doador. O transplante de fígado, por ser um órgão vital, diferente do rim, que tem uma máquina de diálise ou a diálise peritoneal, que pode mantê-los, ele foi mantido e a queda foi bem menor, tanto no doador falecido quanto no doador vivo. O transplante cardíaco caiu um pouco menos do que no primeiro semestre, o transplante de pulmão caiu muito e o de pâncreas não caiu tanto, sei que houve uma queda pequena. Então, o que nós tivemos em 2019 em 2020 em relação a 19? Nós tivemos 18,1, passou para 15,8, uma queda de 12,7% na taxa de doadores. O transplante renal com doador falecido, que tinha uma taxa de 25 por milhão de população, caiu para 20,7, caiu 17%. O transplante de rim com doador vivo caiu 64%. Praticamente quase desapareceu. Nós fizemos o ano passado 440, 450 transplantes de rim, doador vivo, equivale ao que a gente tinha feito na década de 80. Nunca tínhamos feito tão pouco transplante desde os anos 80 com transplante renal com doador vivo. O transplante de fígado caiu a 9%, uma queda muito pequena para toda essa proporção que a gente teve dessa pandemia. 12,5% caiu só o transplante de fígado com doador vivo, o de coração caiu um pouquinho mais, o de pulmão, como era esperado, caiu mais, o de pâncreas não foi uma queda tão grande, foi igual a do fígado, e a de córneas caiu um pouco mais da metade. Então, nós tivemos uma queda relativamente importante. O que a gente observa na taxa de doadores, vocês veem aqui o país como um todo, e os vários estados, que 2 estados mantiveram uma taxa, apesar de ter uma queda, o Paraná um pouquinho menor, menos do que 10%, e Santa Catarina um pouco acima, em torno de 13%, 15% de queda, mas ambos com taxas em torno de 40 doadores por milhão. É quase 3 vezes a média do Brasil. Outros estados, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, se aproximam entre os 15 a 25 por milhão e se mantiveram nisto, todos com uma pequena queda.
E alguns estados, e principalmente da região norte, vocês veem que houve uma queda muito importante. E aqui as regiões. Nós tínhamos, então, tínhamos 38, passando para 31 na região sul, mas às custas de São Paulo, de Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul teve uma queda grande e está bem abaixo desses dois estados. A região sudeste caiu um pouco, caiu menos que a região sul, está com 13,8, centro-oeste 11,2, a nordeste sofreu um pouco mais e a norte praticamente parou o transplante. E aqui vocês veem nas regiões o transplante de córneas, que caiu mais de 50%, e esta queda não foi uniforme. É interessante que a região norte não caiu tanto, ela teve uma queda um pouco menor, mas houve uma queda em todos eles. Aqui o transplante renal nas várias regiões variou de 34,6. É interessante que a gente tem uma taxa de doação bem maior na região sul que na região sudeste, mas a taxa de transplante é relativamente próxima, chega a 10, 15% de diferença apenas, mostrando que essa redistribuição de órgãos no Brasil, o que não são utilizados em um estado, são utilizados em outros. O transplante de fígado também é muito parecido entre as duas regiões, e as outras regiões sentiram mais essa situação. O transplante de coração não sentiu tanto isto. O de pulmão, o pulmão tem uma particularidade. Rio Grande do Sul e São Paulo fazem 95% dos transplantes, Ceará faz um pouco, agora Paraná também começou, mas os dois fizeram. E o Rio Grande do Sul houve uma queda importante, e que a grande queda do transplante foi no Rio Grande do Sul, de transplante de pulmão. E o pâncreas se manteve relativamente estável, com uma pequena queda. Então, por região, se a gente observar o que aconteceu, a taxa de doadores caiu em torno de 12,7%, 13%. A região centro-oeste subiu 1%. A região norte caiu 43%, e a região sul se manteve na faixa do Brasil. E a sudeste, que tinha caído muito no primeiro semestre, recuperou bem. Tinha 40% a menos no semestre e chegou com 6% a menos no ano. E a região sul, que tinha 6%, foi a 13%. Transplante renal, também vocês observem, a queda foi maior no norte, um pouco, nordeste e sul. Sudeste e centro-oeste, em praticamente todos os órgãos, tiveram uma queda menor nos transplantes que realizam. Mesma situação para o pulmão, mesma situação para o coração. Sudeste nem diminuiu o coração. E é interessante que o fígado, a sudeste aumentou 2% e a centro-oeste aumentou 12%, mesmo nesta pandemia. Então, a gente tem que admirar e elogiar esses colegas. Com relação à lista de espera, porque alguns órgãos aqui, vocês observem o rim. A lista de espera do rim aumentou 6%, mas o ingresso em lista caiu 32%, e a mortalidade em lista aumentou 27%. Passou de 5,2% para 6,6% este ano. Isso teria uma provável explicação, porque assim como a mortalidade dos pacientes em diálise pela Covid aumentou. A lista de espera de fígado, houve uma queda de 12%, uma queda de 18% no ingresso em lista, e a mortalidade aumentou 5,3%, aumentou um pouco. A lista de espera do coração não se modificou, o ingresso caiu um pouco e a mortalidade, por isso, também caiu um pouco. O transplante de córnea aumentou praticamente 40% o número de pacientes em lista e caiu 37% o ingresso. E é aumento porque praticamente fez menos da metade dos transplantes que se fazia por ano de córneas. Além disso, nós temos um outro aspecto que é muito importante. Então, a Covid impactou não só os pacientes para fazer o transplante, mas impactou muito aos pacientes transplantados. Então, nós temos uma análise baseada em 2 centros grandes de transplante renal, e a mortalidade da população, que a gente tem em torno de 0,9 por 1.000 da população geral, passou a 2 a 2,5 por 1.000 na população de transplantados renais. Nós temos hoje em torno de 80 mil transplantados renais no Brasil. E a letalidade, aqueles que tiveram a doença, na população geral é 2,5%,
e na população de transplantados é 20% a 25%. Então, é em torno de 10 vezes, 8 a 10 vezes maior a letalidade de um paciente que adquire Covid transplantado em relação à população geral. Por isso que a BTO, assim como outras sociedades no mundo inteiro de transplante, pedem que esses pacientes transplantados e os que estão em lista também tenham uma prioridade na vacinação, porque eles têm uma mortalidade muito mais alta, inclusive, que os idosos. E é interessante que não houve nenhuma transmissão pelo doador, aqui no Brasil, de órgão que tivesse infectado, um doador infectado e o receptor tivesse recebido este órgão. E também, até o ano passado, nenhuma na literatura. Este ano, agora em janeiro, foi o primeiro caso de transmissão de pulmão. Uma paciente do doador que tinha o PCR para Covid negativo, o receptor recebeu um transplante duplo de pulmão e em 48, 72 horas houve um agravamento e quadro sugestivo de Covid, que foi confirmado pelo PCR, se buscou material do doador novamente e viu que o doador era Covid positivo. Não tem informações, e possivelmente foram, dos outros órgãos que foram transplantados, porque a discussão é como seria a transmissão dos órgãos, exceto o pulmão, que certamente é muito mais risco de transmissão. Então, como conclusões, devido ao Covid-19, diminuiu o número de doadores de transplantes. Há uma grande variação entre as regiões e na mesma região entre períodos. A maior queda foi no transplante renal com doador vivo e no transplante de córneas. Houve uma diminuição no ingresso de pacientes em lista de espera em alguns transplantes, um aumento na mortalidade em lista de espera de rim, e principalmente rim, e também de fígado. Não há relatos de transmissão de Covid pela doação, e há elevada morbidade e mortalidade, 8 a 10 vezes maior que a população geral, dos pacientes transplantados. E isso nos fez com que a gente começasse a mudar o atendimento ambulatorial para a teleconsulta, que talvez seja um grande legado nos pacientes transplantados, nós modificar o atendimento ambulatorial deles para o futuro. Então, o que a gente queria com isso, vou dizer que a doação e o transplante estão sendo mantidos. Nós temos convicção que essa pandemia vai continuar por alguns meses, enquanto a gente não continuar com a vacina, e alguns estados vão diminuir muito, outros vão manter, e nós vamos levando isso até a gente vencer esta pandemia. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Dr. Walter, pela detalhada apresentação do RBT. Se você conseguir descompartilhar agora a sua página, perfeito. E agora eu convido o professor Medina a fazer as considerações dele desse registro brasileiro que vem nos últimos 25 anos sendo apresentados. Dr. Medina, por favor, você está no mudo. Tirar do mudo, isso aí para falar. Medina, tira do mudo. Dr. Walter Garcia já apresentou todos os dados, então bom dia a todos. Dr. Walter já apresentou os dados com bastante detalhe, inclusive por região, mostrando que houve uma queda uniforme do número de transplantes no Brasil, teve uma recuperação um pouco mais no final do ano, quando a doença ela diminuiu de intensidade. No começo da doença, ela tinha um caráter migratório, mesmo no estado de São Paulo, algumas regiões estavam com um número de casos muito grande, outras não. No Brasil, como estado, também alguns estados foram preservados no começo, e nós fomos lidando com isso, até insistindo bastante que a alma do programa de transplantes não podia morrer, não podia ser derrotado por um vírus. Foi muito difícil conquistar toda essa situação de transplante, transformar o Brasil no maior programa público de transplante do mundo, graças ao Sistema Nacional de Transplantes, graças à participação de todos os médicos que trabalham nessa área. Então, no ano passado, foi um período de aprendizado, não tinha nenhum tratamento, não tinha vacina, não tinha era basicamente observação, e veio 25% dos pacientes transplantados, quando adquirem a doença, com evolução letal. Nesse ano, agora, mudou o cenário. Nós temos uma perspectiva de vacina, mas nós temos um cenário que é pior do que o ano passado, porque hoje a distribuição do número de casos no Brasil é homogênea. Todos os estados estão na mesma situação.
no estado de São Paulo, todas as regiões estão na mesma situação, com saturação dos sistemas de saúde para atendimento de Covid e para atendimento da população geral. Então, isso está comprometendo, pode comprometer o programa de transplante até com mais intensidade do que aconteceu ano passado. A perspectiva agora, que não tinha o ano passado, são as vacinas. Tem 87 vacinas em estudo, tem 4 vacinas já aprovadas. Essa perspectiva da vacina, do benefício da vacina, vai dar um fôlego, dar uma imagem, uma esperança, para que no mês de junho, julho, tudo comece a voltar ao normal. Então, nós, comparando as duas fases, na primeira fase, quando a doença apareceu, nós estávamos muito assustados, porque nós não tínhamos nem como fazer diagnóstico, é difícil fazer o transplante, porque não tinha teste. Depois nós aprendemos tudo isso, também aprendemos a letalidade muito grande do problema dos transplantados, mas conseguimos lidar bem com isso, porque a doença era migratória, tinha um perfil que alguns estados ainda conseguiam manter, até imaginava que não ia chegar em alguns estados. Agora, esse ano, ela é disseminada, a base de infectantes é muito grande, tem que enfrentar essa questão dessas variantes, que nós não sabemos qual a intensidade, qual é a capacidade dela de transmissão, se é mais letal ou não. E vamos a uma situação nova, que tem uma perspectiva melhor, isso é o efeito da vacina, no segundo, que eu imagino que deve ter um benefício mais claro a partir de junho, julho desse ano. Então, são duas situações diferentes, nós vamos continuar da mesma forma, batalhando para que a alma do transplante não morra e que aquilo que nós conquistamos durante a sociedade brasileira conquistou ao longo de mais de 20 anos seja mantido. O Brasil, o maior programa público de transplante do mundo, como o Dr. Luiz mencionou bem no começo, um sistema justo, alocação justa, ninguém tem benefício, todas as pessoas têm a mesma oportunidade de ser transplantada, exceto na situação que o Walter falou, e como tem uma disparidade geográfica muito grande, em algumas regiões a pessoa tem mais chance porque tem mais doadores, tem um programa mais estruturado. Mas vamos em frente, vamos continuar em frente e conseguir manter o programa em todos os centros brasileiros, da mesma forma como nós fizemos no ano passado. Obrigado, doutor Medina. Eu vou deixar agora a todos que estão aqui presentes a oportunidade de levantar a mão, se quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, a gente vai abrir o áudio para quem quiser fazer a pergunta, e eu vou aproveitar esse tempo que as pessoas preparar algum tipo de questionamento nesse sentido, de fazer um lembrete aqui, que a aproximação com o Sistema Nacional de Transplante foi muito importante para que a gente conseguisse reduzir o impacto da pandemia na atividade transplantadora no ano passado. Nós conseguimos nos organizarmos como sociedade civil organizada e dividir experiências junto ao modelo que a BTO encontrou de apresentando semanalmente, inicialmente, depois quinzenalmente, depois mensalmente, os dados que são do Sistema Nacional de Transplante. Esses dados são fundamentais para que a gente consiga desenhar estratégias para reduzir o impacto. Se a gente comparar o impacto da pandemia no Brasil com os países de primeiro mundo, nós conseguimos perceber que o impacto foi menor no Brasil, se comparado a países como Itália, Inglaterra, França, Austrália, e isso deu um conforto maior. Mas, ao mesmo tempo, eles já estão vivendo um outro momento da pandemia, como o próprio professor Medina ressaltou aqui para nós. Nós ainda estamos num momento ainda de aumento do número de casos, de aumento do número de mortalidade, mas a gente tem agora essas novas perspectivas. Já sabemos lidar com os fluxos intra-hospitalares, com os fluxos na doação de órgãos, temos a disponibilidade do PCR, que dá segurança na chance reduzida da transmissão do vírus pelo transplante, como o próprio professor Walter citou aqui, a gente não tem nenhum relato de caso de transmissão, dando a segurança para que as equipes transplantadoras continuem aceitando essas doações. O que vai agora impactar realmente na nossa atividade é se a gente não tiver realmente leitos para internar os pacientes para o transplante. E isso que poderia impactar. Então, se a gente conseguir manter
os leitos reativos dentro das unidades hospitalares, a gente vai continuar exercendo a atividade que tantos pacientes tanto precisam para continuar vivendo. Então, é interessante a gente deixar aqui que o trabalho que foi feito o ano passado, ele foi muito importante. O modelo que a gente foi aprendendo com as primeiras unidades que foram sendo impactadas, Hospital do Rim, em São Paulo, Hospital em Fortaleza, foram hospitais que foram primeiramente impactados e eles conseguiram trazer para as outras equipes a experiência. E, consequentemente, a Central Nacional conseguiu oferecer rapidamente o teste para todas as equipes centrais estaduais para realizar o teste do Covid nos doadores, e isso foi fundamental para que a atividade se perpetuasse. Então, a gente já tem a primeira pergunta aqui do Daniel Padilha, assessor de imprensa do Grupo Leforte em São Paulo. Parabéns pela excelente apresentação e da importância de se falar em doação de órgãos. O Grupo Leforte atingiu a marca de 1.000 transplantes de pâncreas realizados. Obrigado pelo convite. Então, um hospital em São Paulo conseguiu atingir, durante a pandemia, a marca de 1.000 transplantes de pâncreas. Isso é um número exemplar que conseguiu segurar aí a atividade de pâncreas no ano passado. Parabéns aí ao Grupo do Leforte, doutor Marcelo Perosa, que coordena essa equipe lá, e que eles continuem aí a sua atividade durante esse ano de 2021, mantendo essas oportunidades que nós temos. A Patrícia e o Leonardo, se quiserem fazer alguma colocação do Ministério da Saúde para que a gente possa encerrar aqui a nossa atividade hoje, estão disponíveis aqui, se quiser falar alguma coisa. Bom, professor William, você quer fazer então aí o nosso encerramento, por gentileza? Mais uma vez, acho que essa reunião foi muito importante, que mostrou, o Walter mostrou de forma clara o que aconteceu em 2020, né? Os comentários do Medina, que está à frente do sistema de contingência de São Paulo. Então, isso é muito importante, esse apoio, porque ele está sabendo o que está acontecendo no Brasil em relação à nossa pandemia. E o que nós temos sempre a informar e a lutar é que nós sabemos agora que estamos passando por um momento muito difícil, né? Que, como nós sabemos, muitos estados agora, como Ceará, São Paulo, estão num momento vamos dizer assim, de prevalência da doença muito grande. Mas a atividade transplantadora tem que ser mantida, porque sempre vai existir algum serviço, algum hospital que tem um UTI livre de Covid, que tem pacientes na fila que precisam do transplante. Então, isso é essencial. Essa manutenção da atividade transplantadora, como todos falaram aqui, é essencial, e contar, como você falou, com o apoio do SNT, que nós esperamos, para que a gente possa estar periodicamente discutindo os dados, mostrando o benefício, a segurança dos transplantes. E hoje, eu acho que eu sou um pouco mais otimista, eu acho que nós não vamos ter essa queda que tivemos, porque nós conhecemos mais a doença, né? Naquele período, eu lembro, ia ter uma captação de órgãos, todo mundo ficava apavorado, com medo de transmissão para a equipe. Hoje, o doador, 100% dos doadores são testados. O sistema, a captação só inicia após o conhecimento do RT-PCR negativo. Os próprios receptores agora, hoje nós já temos testes que saem em 15 minutos, né? Então isso traz uma segurança maior para as equipes e dessa forma nós nos sentimos mais seguros em realizar os transplantes. Então essa é a nossa expectativa de, claro, lutar durante esse período, entender que a pandemia vai ocupar um grande número de leitos no país inteiro, mas sempre achando que é possível fazer transplantes, principalmente naqueles estados, naquelas cidades, nos hospitais que têm condição de fazer os transplantes com segurança. Então, essa é a nossa expectativa. Ótimo. Então, eu agradeço aqui a participação de todos. Está disponível, a partir de agora, já no site da BTO, o RBT anual, para que todos possam analisar os dados e manter nossa atividade. Eu agradeço a todos a participação hoje aqui. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Até mais.